Olá, boa tarde ou bom dia a todos. É um prazer estar aqui e queria agradecer em primeiro lugar ao Rui e ao Clepol pelo convite. E passando imediatamente àquilo que eu vou dizer, vou falar do epicurismo triste de Ricardo Reis, não porque seja uma coisa que conjeturada por mim, mas porque há um texto, aliás conhecido, assinado por Frederico Reis, suposto irmão de Ricardo Reis, que começa, como podem ver ali, por dizer que se resume num epicurismo triste a filosofia prática do Ricardo Reis. E o que eu vou tentar mostrar é em que é que pode consistir um epicurismo triste. Se lermos o texto, eu tentei sublinhar as partes que me interessam. Logo no segundo parágrafo, temos: esta doutrina dá o poeta por temporária, e é enquanto os bárbaros, os cristãos dominam, que a atitude dos pagãos deve ser esta. E o que o resto parece estar o que o Frederico Reis parece estar a dizer é que para o Reis o epicurismo é apenas uma forma de... é um contratempo, ou melhor, é uma reação a um contratempo. É enquanto se vive num mundo cristão que é preciso ser epicurista. Isto, aliás, vai dar uma suposta querela entre ele e o António Mora. Há um texto assinado pelo António Mora em que o Mora critica mais ou menos isto, porque segundo o António Mora deve ser... ele não fala em termos nem epicurismo nem estoicismo, mas ele diz que se deve ter a filosofia prática que o Ricardo Reis tem, independentemente das condições em que se vive. Para o Reis as condições parecem determinantes. O que me interessa realmente é o que está sublinhado no terceiro parágrafo daquele texto. Aliás, não é o terceiro parágrafo, porque eu fiz alguns cortes. Então, devemos buscar dar-nos a ilusão da calma, da liberdade e da felicidade, coisas inatingíveis, porque, quanto à liberdade, os próprios deuses, sobre que pés ou fada, não têm; quanto à felicidade, não a pode ter quem está exilado da sua fé e do meio onde a sua alma devia viver; e quanto à calma, quem vive na angústia complexa de hoje, quem vive sempre à espera da morte, dificilmente pode fingir-se calmo. Portanto, o epicurismo é triste porque a calma, a liberdade e a felicidade são inatingíveis neste mundo cristão. E portanto, é esta impossibilidade de aceder à calma, à liberdade e à felicidade que supostamente os pagãos tinham, e a necessidade de apesar de tudo, viver com a ilusão delas que constitui o epicurismo triste do Reis. Portanto, ele é triste, sobretudo porque, em vez da calma, da liberdade e da felicidade, o Reis procura a ilusão de cada uma destas coisas. Eu não quero, hoje, porque isto levava para uma coisa muito maior, nem falar da liberdade nem da felicidade. Mas a liberdade, como podem ver, é relativamente fácil de explicar. Diz ali, quanto à liberdade, os próprios deuses, sobre que pés ou fado, a não têm. E é precisamente esta convicção no fado, ou seja, numa lei natural, no arbítrio supremo que paira acima de homens e de deuses, que faz com que os homens não sejam livres. Portanto, isto por contraditório que pareça, é uma noção estoica e é precisamente por este lado estoico de acreditar no fado e na impossibilidade, de algum modo, do livre-arbítrio, que o Reis não pode ter a liberdade dos antigos. Ou pelo menos a liberdade de Epicuro. Para um epicurista o fado não existia, não havia a concepção do fado. Portanto, eu quero apenas falar da calma, e segundo o que diz ali no texto, ela não é possível hoje em dia por duas razões. Pode-se pensar que são a mesma razão, eu acho que são duas razões diferentes. E as razões são a angústia complexa de hoje e a espera constante da morte. Antes de falar nisso, quero dar alguns pormenores sobre a ortodoxia epicurista, para vermos como ela é um pouco diferente. A principal diferença, a meu ver, é que para o epicurista a ética precede tudo o resto. O que é que eu quero dizer com isto? É a escolha fundamental de vida, e a escolha fundamental de vida para um epicurista é o prazer enquanto finalidade da vida, que determina tudo o resto no epicurismo.
É precisamente por o prazer ser a finalidade da vida que os epicuristas adotam o modelo materialista de Demócrito, que é um modelo no qual os deuses vivem à parte do mundo e não interferem no mundo, e um modelo no qual, por exemplo, não existe uma coisa como o fado. Tudo aquilo que acontece no mundo é dado pelo acaso. É, aliás, provavelmente o modelo mais científico da antiguidade clássica, e é herdado do Demócrito. E porquê que para um epicurista é importante conceber o mundo como um materialista? Precisamente porque a finalidade da vida é o prazer. Se a finalidade da vida é o prazer, é importante que os homens não tenham nem o temor dos deuses, nem receiem, por exemplo, que a alma seja imortal. Para um epicurista, os deuses estão fora do mundo, não interferem no mundo, e a alma é mortal, morre como todas as outras coisas. E isto é importante porque permite que todas as ações de um epicurista tenham por finalidade o prazer da própria ação e não estejam preocupados com consequências, nem em vida, nem depois da vida, das suas ações. Portanto, tanto a epistemologia como a cosmologia de um epicurista é uma consequência desta ética, desta necessidade de procurar o prazer. No caso do Reis, pelo que já terão visto, não é bem assim, porque é sobretudo a concepção que faz do mundo que determina o epicurismo. Se o mundo não fosse concebido como ele o concebe, não havia necessidade de ser epicurista, ou ser, pelo menos, aquele tipo de epicurismo. Havia uma coisa que eu queria dizer, mas que, para a dizer, teria que fazer uma explicação muito grande, e eu quero deixar apenas uma nota. É que este epicurismo que provém de uma determinada concepção do mundo, que eu já vou tentar descrever, é muito parecido com o epicurismo, e tenho a certeza que é a influência principal do Ricardo Reis, com o epicurismo de Walter Pater, o vitoriano muito conhecido, Walter Pater. Se quiserem, podemos falar do Walter Pater depois. Eu não quero prolongar isto porque perderia o mais importante. Então, vamos falar da calma e destas duas razões para não ser possível para o Reis buscar a calma dos antigos. Portanto, as duas razões são porque o homem não pode viver, porque o homem vive sempre na espera da morte, ou seja, tem noção constante da morte, tem consciência da morte, e porque vive numa, segundo aquele texto, angústia complexa. Para ilustrar isto, queria mostrar-vos duas versões da mesma ode. A ode não é muito fácil de interpretar, e eu também não vou fazer uma coisa exaustiva, mas quero falar sobretudo daqueles versos que estão sublinhados. Isto é uma ode de 27 de outubro de 23, e é sobretudo a partir desta fase que me parece que se registram esta dupla causa de que falei. Uma das coisas que é possível perceber de imediato olhando para esta ode, sobretudo para a segunda versão, para a versão da direita, é que o que o Rei está de algum modo a dizer é que pessoas que veem folhas a cair adquirem o conhecimento da morte dessas folhas antes de elas morrerem. É aquele sublinhado, o primeiro sublinhado do lado direito, a folha enchente, antes que a própria morra, para nós morre. E, portanto, isto parece permitir a conjectura de que o ser humano é, para o Ricardo Reis, uma criatura que se caracteriza por saber que as coisas morrem antes delas morrerem, ou seja, por ter consciência da morte. Depois desta definição de criatura humana, o Reis compara a descoincidência entre a sabedoria prematura da morte e a própria morte, ou seja, a descoincidência entre saber que há morte e haver morte, com uma segunda descoincidência, que é a descoincidência entre o amor, e agora cito o que está ali sublinhado também, o amor que em nós envelhece e o envelhecimento do corpo que empregamos nele.
Ou seja, tal como o conhecimento da morte antecede a morte, também o amor, isto é, o uso que se dá ao corpo, envelhece antes do próprio corpo. E o corolário disto parece surpreendente. Se a consciência do envelhecimento antecede o envelhecimento propriamente dito, então cada pessoa é sempre, mesmo que ainda seja jovem, um velho em potência. Parece ser isto que o resto está a dizer. Mesmo um jovem, a partir do momento em que sabe que há morte, é um velho em potência. E portanto só está verdadeiramente livre da velhice quem ainda não sabe que virá a ser velho. E a juventude, neste caso, parece estar mais próxima da velhice do que daquela idade em que ainda não se sabia o que era ser velho ou o que era envelhecer. E parece ser a perda dessa idade que Reis parece lamentar. O preceito, se lerem os últimos 6 versos da Ode, temos um preceito prático epicurista típico. Aproveitar a vida antes que tudo acabe. Só que esse preceito precede, esse preceito é condicionado pelos 2 versos que o antecedem. São os 2 versos que estão sublinhados ali. Se o que somos será isto sempre, e só uma hora é o que somos. E são 2 condições. Podemos ler isto só como uma condição, eu acho que são 2 diferentes. E segundo o que o Reis parece estar a dizer é que devemos agir desta forma, sermos epicuristas, aproveitar o momento ao máximo antes que tudo acabe, porque somos só uma hora, ou seja, a vida é curta, a morte está à espera, mas também porque o que somos será isto sempre. Ou seja, o pronome demonstrativo isto, a meu ver, refere-se sobretudo à primeira metade da Ode. E refere-se à ideia de que se é apenas uma lembrança daquilo que se foi antes. Se lerem, e nós diversos somos, ainda jovens, só a mútua lembrança. É como se um jovem que, a partir do momento em que adquirisse consciência da morte, passasse a poder ser apenas a lembrança do que foi antes disso. E, portanto, aquele somos será isto sempre, parece ser somos sempre isto, ou seja, um jovem que já não pode ser aquela pessoa que era antes de saber que existe morte. Isto pode parecer um bocado contra-intuitivo e pode parecer também que estou a exagerar na interpretação que faço daquele verso, se o que somos será isto sempre. Eu acho que não, e a versão original que o Reis escreveu e que depois abandonou, acho que demonstra isto. E a versão original, em vez daqueles 2 versos, eram estes. Se não temos que ser mais que este saber do que ora fomos. Portanto, isto é o saber que antigamente éramos outra coisa. Portanto, originalmente, a brevidade da vida nem sequer era uma razão suficiente para agirmos deste modo, para aproveitarmos a vida. Aquilo que motiva realmente o epicurismo do Reis parece ser o corolário desta ode, é que o homem é uma criatura cuja essência está em saber que foi qualquer coisa. Então o epicurismo que sobressai deste preceito é menos motivado pela necessidade de aproveitar uma vida que é por natureza breve do que pelo consolo que há em simular que se é como se foi quando não se sabia ser como era, quando não se sabia como se era. Desculpe. E é precisamente por isto que é triste. É triste neste sentido. Somos qualquer coisa que é diferente do que éramos e o único consolo que temos é poder, de algum modo, imitar a inconsequência, as nossas ações inconsequentes de antigamente. Portanto, aquela angústia complexa de que se falava no texto sobre epicurismo triste parece ser a angústia de já não poder ser uma determinada pessoa. Evidentemente, o epicurismo do Reis não é sempre motivado por esta dupla causa. Eu acho que nas primeiras odes, e isto nas odes de 14 vê-se muito bem, o epicurismo realmente é motivado só pela brevidade da vida. E aí é muito mais ortodoxo do que aqui.
Mas, como eu disse, parece-me que a partir da década de 20 isto se complica um bocadinho. E queria agora mostrar uma ode também de 1923, que é precisamente 3 dias antes destas duas versões. Mais uma vez, uma leitura rápida e desprevenida desta ode poderia fazer supor que a receita epicurista serve para contrariar a fugacidade da vida. Mas o último verso da primeira estrofe e os dois primeiros da segunda, que estão ali sublinhados, indicam uma coisa diferente. É que depois de recomendar ao seu interlocutor que recolha quantas flores puder e de o justificar com a brevidade da vida, o Ricardo Reis repete a recomendação noutros termos. E o que ele diz é: colhe de que recordes. Não é evidentemente imediatamente perceptível o que é que se recorda da ação de colher flores. Mas parece-me mais ou menos inegável que, mais do que servir para escapar à proximidade da morte, aproveitar o presente, ou seja, ser epicurista, é uma forma de lidar com o passado. Se passarmos para os outros dois versos, para os dois primeiros versos da segunda estrofe, o que está a ser dito é que a vida é pouco, ou seja, é curta, mas a vida é também uma coisa que se encontra cercada. Se entendermos a vida como algo que começa e acaba, aquilo que a cerca é a sombra do que virá depois e o remédio do que havia antes de começar, e o sem remédio do que havia antes de começar. Portanto, o que cerca a vida é uma sombra e um sem remédio, é o segundo verso que está ali. Novamente, a ode parece sugerir que as flores que devem ser colhidas, não só porque a vida é curta, mas também porque é irreversível. Por outras palavras, o homem deve passar a vida a colher flores, ou, mais genericamente, a cumprir quaisquer ações inconsequentes, ou seja, a ser epicurista, quer porque, sendo a vida curta, é inútil agir em função das consequências dessas ações, quer porque, sendo ela irreversível, só é razoável recordar quem se foi, através da imitação das ações típicas de quem se era. E as ações típicas de quem não pensa serão, imagino eu, ações inconsequentes. Esta está desformatada, mas acho que se percebe. Esta irreversibilidade é mais clara numa ode de 16 de novembro de 1923, que é a ode do lado esquerdo. A negrada prole regular de Saturno, como se vê no primeiro e no segundo verso, são os deuses olímpicos. Os magnos deuses implorados serão outros deuses. E o que o Reis está a dizer é que nem aos deuses olímpicos, nem a outros deuses, o que quer que se implore não tem resposta. Os deuses não têm poder para responder a preces, sejam eles olímpicos, sejam eles de outro tipo. Preces relacionadas com a irreversibilidade do tempo. Os deuses não têm o poder para reverter o tempo. Portanto, o tempo é irreversível e nem os deuses podem trazer o passado ao presente. Perante isto, resta aos hóspedes da vida, como se lê no quinto verso, hóspedes da vida que todos somos, resta um breve amor, um sorriso breve e um dia saudoso de todos. Mais uma vez, um dia saudoso de todos. Mais uma vez recorre aqui a saudade ao tópico da nostalgia. Portanto, numa ode flagrantemente motivada pela irreversibilidade da vida, o epicurismo do Reis parece consistir em prazeres breves e em passar o dia como se passavam todos os dias antes de ter consciência de perdê-los. Se olharmos para a ode do lado direito, que é uma ode escrita no mesmo dia do lado esquerdo, aparece novamente a mesma ideia. O Reis distingue aqui repetidos seres de seres que pensam, nos versos 2 e 3. E a distinção parece ser esta. Seres que pensam têm consciência, e ter consciência é de algum modo ter identidade própria. Quem não tem consciência é um ser repetido. Ou seja, há uma ode em que isto se vê melhor, eu não o trouxe, é uma ode que começa uma abelha que freme. E o que o Reis diz é que esta abelha é exatamente igual a todas as abelhas. É uma abelha que, por não terem consciência, é repetida, é igual às outras. E, portanto, ter consciência parece, de algum modo, conferir identidade própria a quem a tem. Isto, no entanto, não é muita coisa, como se verá nos versos que se seguem.
Ainda assim, quem não tem consciência, diz o Reis, passa e ignora. Quem tem, sabe e fica. Isto está nos versos 3 a 6. E esta diferença é importante, apesar de tudo. Apesar desta diferença, como eu disse, a vida é reversível para quem pensa e para quem não pensa. E como se lê no 5º e 6º verso, porém nada torna ciente ou néscio. Sejamos cientes ou sejamos nécios, nada volta atrás. Portanto, a vida é reversível para todos, independentemente das diferenças. Para todas as escrituras, independentemente das diferenças delas. Ainda que saber alguma coisa permita ficar, que é o que o Rei está a dizer, não permite recuperar o que se foi. Para esse fim, pouca diferença faz ser ciente ou néscio. Saber alguma coisa ou não saber nada. Saber que não se é diferente de quem ignora apenas por saber alguma coisa é, no entanto, saber qualquer coisa. E como o Reis parece reconhecer, no 4º e no 5º verso, o que fica, ou seja, o que sabido fica, ou seja, aquele que tem consciência e que fica, só sabe que ignora. Ou seja, sabe mais ou menos aquilo que Sócrates sabe. E que, tal como no caso de Sócrates, é qualquer coisa. Sabe que nada sabe. Portanto, é essa escassa sabedoria que leva Reis a deliberar no final da ode, naqueles 2 versos que estão sublinhados, que o melhor que há a fazer é forjar a ilusão de que se pode de algum modo recuperar o que já se perdeu. Não se pode recuperar, mas pode-se forjar a ilusão de que isso é recuperável. E como eu já expliquei antes, simulando de algum modo aquilo que se foi, sendo inconsequente como se era. Já que a propósito do que ficou para trás não somos diferentes de quem nada sabe, mais vale então que, como se lê nos versos finais, e agora não vou citar exatamente aqueles, vou citar os versos que o Reis escreveu antes daqueles e que depois abandonou. Da hora extinta a chama reservemos no calor recordada. E aqui recordada é importante. Ali temos da hora incerta a chama agasalhamos com côncavas mãos frias. O que o Reis parece estar a dizer e a recomendar é, mais uma vez, uma recomendação epicurista, é aproveitar, aqui a chama está pelo prazer, metonimicamente. O que o Reis parece estar a recomendar é que se deve aproveitar não só o prazer, mas o facto de esse prazer remeter para os prazeres do passado e desse passado irrecuperável. Portanto, é aproveitar o calor da chama, mas o calor da chama porque o calor da chama faz lembrar o calor da chama passada, ou seja, o prazer passado. Isto vai ficar mais claro, acho eu, espero eu, nas próximas horas. Esta ode é de 28 de setembro de 1926. E nos últimos versos o Reis parece descrever a vida como uma passagem através de um rio universal. E aquilo que ele se considera ser é não uma onda, senão ondas. Aquilo que ele está a dizer parece-me é que ele é não uma onda, ou seja, não é apenas uma coisa que não dura mais do que um instante, como uma onda, e que é levado pela água sem que possa fazer alguma coisa. É também, e porque tem consciência de ser só isso, é também alguém cujo futuro não lhe reserva senão isso mesmo. Não lhe reserva senão a repetição disso, dessa pessoa. Portanto, não é uma onda, é ondas repetidas. E, portanto, é como se a vida para o Reis fosse não apenas aquela onda que passa e morre, mas a repetição da passagem das ondas. E que morrem sempre. E é por isso que ele termina a ode a dizer que decorre inerte, sem pedido, nem deuses em quem o empregue. Portanto, do facto da vida ser irreversível, segue-se que os seres vivos sejam criaturas às quais não é permitido senão que decorram, ou seja, criaturas às quais é imposto que acompanhem o decurso da vida. E aqui é novamente importante a metáfora da onda, porque o que o Reis está a dizer, no fundo, é que ele é qualquer coisa que é consequência da maré, vá. É empurrado e não tem propriamente livre-arbítrio. Aliás, o verbo de correr, se pensarem bem,
Evidentemente está lá por questões métricas, mas poderia ser substituído pelo verbo correr e parece que é usado de correr precisamente pelo lado passivo do verbo. O reis não corre na vida, decorre, é como que levado. O que esta ode revela é que Reis, por considerar a vida irreversível, não acredita que ações, sejam elas humanas ou divinas, produzam quaisquer consequências. Eu não disse isto, mas para um epicurista, os deuses não têm... quer dizer, disse... num esquema em que o fado está acima dos deuses, aqui não é epicurismo, mas estoicismo, num esquema em que o fado está acima dos deuses, os deuses não têm muito mais liberdade do que os homens. Isto é, têm liberdade sobre os homens, mas não têm propriamente liberdade. São tão determinados como os homens pelo fado. E, portanto, o Reis não acredita que ações produzam quaisquer consequências. Como tal, a condição dos homens é de alguém sem pedido, isto é, alguém que não procura realizar, seja por que meio for, a sua vontade. E é também a de alguém que, apesar de acreditar na existência dos deuses, não acredita que deuses sejam criaturas capazes de cumprir vontades humanas. E aqui sim é epicurismo, são os deuses que não interferem no mundo. A irreversibilidade da vida parece conduzir, portanto, a um certo culto da indolência. É porque a vida é, de algum modo, irreversível, é porque não podemos voltar atrás, que, defende o Reis, devemos ser absolutamente inconsequentes e, portanto, ficarmos quietinhos. E isso vê-se bem nesta ode de 31 de maio de 1927. O que está a ser dito é que, além de não retroceder, a marcha do tempo não cessa. Além do tempo não voltar atrás, nem sequer para. E por essa razão, observa o Reis, no quinto verso, não temos mais de certo que o instante em que o pensamos certo. Uma vez que o tempo não só não volta atrás, como não para de avançar em direção ao que há de vir, e só resta o instante em que se pensa, o Reis sugere que, e aqui são os últimos dois versos, não o pensemos, pois, mas o façamos, certo, sem pensamento. Há aqui uma distinção muito clara entre pensar e fazer. O Reis diz, não pensemos, façamos. Façamos sem pensamento. Fazer o instante em vez de pensá-lo é, uma vez mais, aproveitar o presente como se fôssemos criaturas que não lembram o passado, nem preveem o futuro. Criaturas que não usam o pensamento para fazer o que fazem. Não é, afinal, por a vida ser breve ou irreversível, mas por ser o homem uma criatura capaz de pensar na brevidade da vida e na irreversibilidade da vida, que é seu dever comportar-se como o Reis determina. Portanto, o que está em causa não é a natureza efêmera do homem, é a sua constituição enquanto ser pensante. E, portanto, isto aqui se calhar não é tão surpreendente como possa parecer, mas é novamente o problema, e é um problema que percorre a obra do Pessoa de um lado ao outro, é o problema de pensar. No Reis parece ser esta particularidade muito clara. A solução para este problema parece ser este epicurismo triste. Mais claro ainda, parece-me que fica tudo isto na ode de 26 de abril de 1928. A vida é inglória, assim como é inglório o conhecimento dela, porque tudo muda com a passagem do tempo. E é-o também, porque nada se pode ficar a conhecer quando tudo muda a toda a hora. Esta ode parece sustentar uma teoria epistemológica particular, que é de que pensar sobre o que se vê conduz a deixar de conhecer o que antes se conhecia. Reparem, quantos se pensam já se desconhecem os que se conheceram. Portanto, de algum modo, passar a pensar é deixar de conhecer aquilo que se conhecia. E, mais ainda, deixar de conhecer a pessoa que se era antes disso. Vou saltar um bocadinho porque isto é importante para o que eu estou a dizer agora. Este conhecimento pode ser o conhecimento stricto sensu do mundo. Mas é mais do que isso, é conhecimento próprio, conhecimento de si. Há um verso que o Reis abandonou, em substituição deste, em que isto se sugere. E o verso era: quantos se pensam, já se desconhecem... desculpem, não é assim. Quantos se pensam, se não reconhecem
os que se conheceram. Portanto, o que está em causa é autoconhecimento. E o que o Reis parece estar a sugerir é que passar a pensar é deixar de conhecer a pessoa que se era antes. E ele, portanto, parece estar a falar da cisão que acontece quando se passa a pensar, quando se adquire consciência. Portanto, fica implícito que há um momento anterior ao momento em que, por se pensar, se perde o conhecimento que se tinha, em que se conhece quem se é. E, portanto, é este momento anterior ao momento de pensar, anterior ao momento a partir do qual se começa a pensar, um momento em que não se reparava na mudança constante das coisas e se possuía conhecimento de si mesmo. É este momento que Reis lamenta ter perdido. É este momento de inconsciência que o Reis lamenta ter perdido, e é essa perda que de algum modo motiva o epicurismo dele. Reparem agora nos dois verbos com que a ode termina: viver e ser. E estes dois verbos estão aqui, parecem representar aqui as duas maneiras de encarar a vida que a ode põe em confronto. O que o Reis parece estar a dizer é que quem pensa não se conhece, ou seja, vive, mas não é. E só quem não pensa e se conhece é, por conseguinte, alguma coisa. Portanto, para ser é preciso não pensar. Se lembrarem na ode anterior, eu posso voltar a pô-la. O par de opostos aqui é, nos últimos versos, pensar e fazer. O par de opostos fazer, pensar, apresentado na ode analisada antes, corresponde então exatamente ao par de opostos ser, viver, com que esta ode encerra. E o que o Reis está a defender, em sintonia com o que defende na ode anterior, é que agir sem pensar, mesmo que apenas durante o instante em que dura essa ação, consiste em voltar a ser, ou em voltar a ser de algum modo, como se era antes de se perder. E agora termino com esta ode, em que o epicurismo do Reis, este epicurismo triste, me parece mais claro. Enquanto a última estrofe, como em muitos outros casos, apresenta um preceito prático que é justificado pelas considerações feitas antes, as primeiras duas estrofes, na forma de duas perguntas, assinalam a angústia de Reis a respeito daquilo que já não pode ser. E é aquela angústia de que eu falava no início. A primeira condição é: se já não torna a eterna primavera, e o que está implícito é: se já não é possível voltar à altura da vida em que, por não pensar, não se apercebia da passagem do tempo. Portanto, se isso não acontece, é inútil gastar energias com o que há ainda para acontecer. De igual maneira, na segunda estrofe, se não há mais florir de árvores feitas, só de alguém a sonhar, ou seja, se árvores feitas, por mais que se desejem floridas, não voltam a florir, que árvores feitas serão árvores envelhecidas depois, ou seja, árvores no outono. Se árvores deste modo, por mais que se desejem floridas, não voltam a florir, de nada vale desejar o que quer que seja. Portanto, a prescrição da indolência, a aceitação do que quer que aconteça e a preferência por ações estéreis que caracterizam a atitude filosófica de Ricardo Reis têm como principal motivo esta perda insanável da pessoa que se foi. E o seu epicurismo é, pelo menos em parte, a resposta lógica a essa perda. Não apenas uma forma de adiar ou aligeirar a eventualidade da morte. E é por isso, pelo menos a respeito desta calma que não pode nunca ter, que o epicurismo é triste. Ou seja, a conclusão, sobretudo a respeito da calma, não falando da liberdade e da felicidade, que são os outros dois aspectos do epicurismo triste em que eu não toquei. Sobretudo a respeito da calma, a conclusão que se pode tirar é que Reis não pode ser calmo como se era antes, porque o mundo tal qual ele o concebe é um mundo ao qual ele não pode, é um mundo no qual ele tem consciência de que perdeu alguma coisa e de que é impossível sanar essa perda. E era isto que tinha para dizer.